E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Jefferson Khalili. Antes de começarmos a nossa aula, eu quero pedir a vocês para se inscreverem no nosso canal do YouTube, ativem o sininho da notificação, curta o nosso vídeo, né? Dê o like aí. Se gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos que estão estudando para a prova da OAB, que estão na faculdade de Direito ou mesmo estejam estudando para concurso público, ok? Também não me deixem de seguir lá no Instagram, é prof_Jefferson Khalili. Ok, pessoal? Muito obrigado e vamos nessa! Então, pessoal, na última aula nós terminamos falando sobre extradição, não é isso? Falamos aqui os princípios, né, da extradição, começamos a falar aqui falamos os 8 princípios, né, da extradição, e hoje vamos começar a falar sobre o Tribunal Penal Internacional. Pessoal, o Tribunal Penal Internacional ele foi incluído no nosso ordenamento constitucional pela Emenda Constitucional 45, lá em 2004, né? Essa emenda acrescentou o parágrafo 4º do artigo 5º da Constituição, cujo teor é o seguinte: o Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Esse tribunal, gente, ele foi, deixa eu só autorizar aqui, esse tribunal, pessoal, ele foi criado lá em 1998, né, e foi aprovado, né, pelos nossos legisladores em 2002, né, e a entrada em vigor dele, dessa nossa aceitação ou submissão a esse tribunal, ocorreu lá em 1º de julho de 2002. Então, desde essa época, o Brasil ele é submetido à jurisdição desse Tribunal Penal Internacional. Mas para que serve, professor? O tribunal é uma jurisdição, né? A jurisdição dele é com a finalidade específica para julgar genocídio, crimes de guerra, crimes contra a humanidade, crimes de agressão, e ele encontra-se em Haia. A sede dele é na cidade de Haia, na Holanda, certo? Então, é um tribunal que é sediado em Haia, e os crimes, né, que esse Tribunal Penal Internacional julga, eles são crimes imprescritíveis. O que é isso? Imprescritíveis. São crimes que não prescrevem, são crimes que, no decorrer, no passar do tempo, o direito de punir não acaba. Então, a prescrição, eu já expliquei para vocês algumas vezes, a prescrição é aquele direito que o Estado, a prescrição ocorre quando o Estado não exerce aquele direito de punir dentro de um prazo que a lei exige, certo? Então, o Estado tem o direito de punir. Aqui no Brasil, por exemplo, o nosso Código de Processo Penal estabelece que em crimes de pena até 1 ano, se a pessoa for condenada, o crime tem uma pena de até 1 ano, o Estado tem até 3 anos para julgar essa pessoa, desde o recebimento da denúncia, e depois a gente pode fazer uma aula só sobre prescrição, mas, então, o Estado tem, eu não vou entrar em muito detalhe, mas o Estado tem 1 ano, tem 3 anos para punir crimes com pena de 1 ano, de até 1 ano. Então, se for 1 ano e 1 dia, o prazo prescricional vai mudando de acordo com a tabela que tem lá no nosso ordenamento jurídico. Já nos crimes de competência do Tribunal Penal Internacional, né, eles não têm
prescrição. Não existe prescrição. Por quê? São crimes que são cometidos contra a humanidade. Então, são crimes graves, né? E que os países que se submetem a ele, né, ao seu julgamento, fizeram, né, um acordo de que esses crimes são imprescritíveis. Então, qualquer pessoa, qualquer nação que cometa esse tipo de crime, qualquer governante de uma ação, ou de uma nação, ou qualquer a nação em si, vai se submeter ao Tribunal Internacional, né? Genocídio, crimes de guerra, crimes contra a humanidade e agressão, certo? Então, é isso. Pessoal, uma coisa muito importante, o Tribunal Penal Internacional, ele só vai exercer a jurisdição, ou seja, só quem tem que respeitar os julgamentos desse tribunal são os países, né, os estados que tomaram parte lá na sua criação. Então, por exemplo, os Estados Unidos não faz parte, não está, né, não aderiu ao Tribunal Penal Internacional. E aqui eu coloquei também que convém notar que a jurisdição internacional ela é residual, complementar, e somente se instaura depois de esgotada a via procedimental interna do país vinculado. Ou seja, aquele crime, né, esses crimes aqui, ó, crime de guerra, crime contra a humanidade e tal, eles só vão ser julgados pelo Tribunal Penal Internacional se o país, a nação, né, que é a competente para julgar aquele crime, não julgar, certo? Aí aquela nação não julgou, surge a competência residual, ou seja, é uma competência de que o Tribunal Penal Internacional só vai agir para o caso de inércia do país, né, em punir aquele crime, aquele país que tem que punir, né, que tem que julgar e punir, e não julga e nem pune, ok? Aqui, de forma que sua jurisdição incidirá quando as medidas internas dos países se mostrarem insuficientes ou omissas quanto ao processo ou julgamento dos acusados, assim como quando desrespeitarem as legislações penais, né, legislação penal e processual internas. Então, quando os julgamentos desrespeitam a legislação interna daquele país, né, a legislação tanto penal quanto a legislação processual, ou seja, aquele país está julgando um caso de maneira errada, surge a competência do Tribunal Internacional, né? Tribunal Penal Internacional. Então, aqui eu complemento falando que dessa forma, a jurisdição desse Tribunal Penal Internacional, ela incidirá apenas em casos raros, né? Sua criação observou os princípios da anterioridade e irretroatividade da lei penal, pois sua competência não retroagirá para alcançar crimes cometidos antes da sua entrada em vigor. Pessoal, o Tribunal Penal Internacional só vai julgar crimes ocorridos após a criação, né? Crimes ocorridos após a criação dele aqui, ó, em 17 de julho de 98. Então, a partir do dia 17 de julho de 1998, o Tribunal Penal Internacional pode julgar esses crimes, né, esses casos. Antes disso, ele não pode, porque ele obedece os princípios da anterioridade, né? Ou seja, nada que aconteceu anterior à criação vai ser julgado, e da irretroatividade. O que é isso? Esse tribunal não vai retroagir ele não pode ir lá atrás em crimes praticados antes da sua criação, pegar esse crime e julgar, certo? Então, é a partir dali, aquele marco, esse marco inicial, a partir desse marco inicial, que ele pode começar a julgar. Está lá no Estatuto de Roma, né, no seu artigo 11. Beleza? Essas decisões lá do Tribunal Penal Internacional faz coisa julgada. O que é isso? O que é coisa julgada?
Coisa julgada é que essa decisão não pode ser revista pelo país, né, que se submeteu a esse julgamento. Então, a legislação interna brasileira, se o Tribunal Penal Internacional julgou alguma coisa, a gente não pode julgar novamente, a gente não pode dar outra decisão diferente, nem julgar novamente. Por quê? Faz coisa julgada, aquela decisão ali é soberana e nós vamos ter que obedecer aquela decisão, né? A pessoa né, que foi condenada pelo Tribunal Penal Internacional vai ter que submeter, e até mesmo aquela nação, né, vai ter que aplicar a lei né, o julgamento, né, do Tribunal Penal Internacional. O contrário também ocorrerá, salvo se ficar demonstrado fraude ou favorecimento do acusado no julgamento. O contrário é o seguinte: o Brasil julgou um crime contra a humanidade cometido por um governante. Essa decisão brasileira também faz coisa julgada. O Tribunal Penal Internacional não vai poder julgar isso de novo, certo? Porque nós demos conta de julgar, a nação deu conta de julgar, não vai surgir a competência lá do Tribunal Penal Internacional, não. Se a gente deu conta de julgar, acabou. Salvo, aqui a gente faz uma ressalva, se ficar demonstrado fraude nesse julgamento ou favorecimento do acusado nesse julgamento. Aí, então, vai surgir a competência do Tribunal Penal Internacional. Pessoal, em 2012, então, o Tribunal Penal Internacional foi criado lá em 98. A primeira decisão do Tribunal Penal Internacional, ela ocorreu em 14 de março de 2012. Ele condenou esse Thomas Lubanka, que era o ex-chefe da milícia da República Democrática do Congo, né, acusado de crime de guerra por alistamento forçado de crianças no exército. Esse cara, ele pegava as crianças lá do Congo, da República Democrática do Congo, para formar a sua milícia. Ele pegava, recrutava essas crianças à força, treinava essas crianças para linha de frente de guerra, né, de milícia, para enfrentamento do regime lá da República Democrática do Congo. E esse camarada aí foi o primeiro condenado, certo? Pelo Tribunal Penal Internacional. Beleza? Pessoal, então, para encerrar, né? Encerramos aqui agora a aula sobre Tribunal Penal Internacional, Tribunal Penal Internacional, exatamente, e aqui as referências, o que eu pesquisei, o que eu estudei para montar esses slides, né, para preparar essa aula. Eu gosto muito do Rogério Greco, gosto muito do Fernando Capês, que são livros excelentes, inclusive esse livro aqui, eu já tenho ele em 2020, quem quiser comprar, quem quiser adquirir, é uma ótima obra, certo? E são livros de base do direito, né? Então, para quem quer estudar para concurso, quem for advogar, mesmo advogar e tal, eu acho que tem que ter um conhecimento básico. O Capês Processão, no primeiro período, eu acho que é muito bom, porque é um livro mais fácil da leitura mais fácil, mais simples, não é muito denso, não. É um livro até pequeno, comparando com outros autores, né, que vão aprofundar mais. Gente, ficou alguma dúvida aí sobre o Tribunal Penal Internacional, extraterritorialidade da lei penal? Por que eu falei disso aqui nessa aula, né? Eu falei sobre extradição, falei sobre Tribunal Penal Internacional. Por quê? Isso tudo, gente, faz parte da extraterritorialidade da lei penal, né? Então, são fatos que vão ser julgados extraterritorialmente, né? Fora do nosso território. A extradição você vai mandar a pessoa para fora do nosso território, né? Então, faz parte desse assunto. Alguém tem dúvida aí, pessoal? Tudo de boa? Então, vamos lá.